gente começa agora pela TVC Canal 14 e pelo canal TVC.online, mais um programa Fala Comigo, aqui direto desse lindo e maravilhoso hotel, que é o Hotel Ibis, né? Se você não conhece, vale a pena você conhecer, tá certo? Hoje, para falar comigo, tem uma pessoa muito especial aqui, ele que é o Luciano Guidoni, que é empresário, dono de uma das maiores oficinas do Noroeste do estado. Muito obrigado por ter vindo para o programa Fala Comigo, Luciano. Eu que agradeço aí, Márcio. Quero parabenizar a TVC, né? Todo o trabalho que vem sendo feito na nossa cidade. A gente torce muito por todo o investimento que vem de fora aqui. Para a gente é sempre bem-vindo. Luciano, eu sempre gosto de começar o programa falando um pouquinho do indivíduo, da pessoa. As pessoas que não te conhecem, quem é o Luciano? Olha, o Luciano é um homem com 37 anos, casado, ainda sem filhos, né? Mas hoje, sócio proprietário da empresa da Holt 66, que a gente trabalha muito diariamente, né? É bastante coisa, noite e dia quase que de trabalho, né? E nascido aqui em Colatina, amo a minha cidade, torço muito por ela, torço para que os políticos olhem ela com carinho, para que desenvolva mais. E é isso aí. É isso aí, amante, né? Flamenguista. Flamenguista. Aqui, engraçado, o Espírito Santo, por fato de não ter o seu time, né, principal, todo capixaba, tirando pequenas exceções, torce pro time do Rio de Janeiro, né? Sim, porque como é que você vê essa associação tão assim? Porque tem a Bahia, tem São Paulo, tem Minas, né? São Paulo está um pouco mais distante, mas são times que influenciam. Por que as pessoas, né, são muito mais ligadas ao Rio de Janeiro e não, por exemplo, a Minas? Que é um time tão grande quanto? Nós acreditamos assim pelo fato da Globo sempre transmitir, né, os times do Rio de Janeiro, então isso já veio de pai para filho, então já não se perde mais, né? Quem é flamenguista, quem é vascaíno às vezes até muda para ser flamenguista, mas no geral é assim, né? O capixaba ele torce para os times do Rio. Raramente você vai encontrar um capixaba que torce para algum time de São Paulo. A gente aqui é uma extensão do Rio de Janeiro. Uma extensão do Rio de Janeiro. Na verdade, é uma cidade tão bonita quanto, né? E quando você fala assim, o Rio de Janeiro, quando é que você está vendo assim, a situação do nosso querido Mengão, né? Tanto dinheiro envolvido, e parece que o time não engrena, Luciano. Como é que o nosso coração fica? Fala assim. Não sou um comentarista de futebol, mas assim, eu acho que é bem claro para quem é até leigo, você vê um time que está com tanto investimento e não fluir, você vê que existe ainda um erro entre técnico, entre diretoria, falta uma comunicação mais sucinta entre eles, né? Mas é mais problema interno, eu acho, do que dentro de campo. Você acha que, por exemplo, a questão de ter muito dinheiro, que o Flamengo não está habituado a lidar com essa situação e não sabe administrar, ou você não vê onde... Porque o que acontece? Ontem eu estava vendo um documentário e o cara me chamou a atenção. Né? Você pega na NFL, no basquete americano, os técnicos, eles são entrevistados, são analisados conforme as peças que tem no time. Para casar o perfil, né? Para casar o perfil. Existe um perfil de jogo, existe um perfil, então assim, esse técnico tem esse perfil. Então, aqui no Brasil, não só do Flamengo, mas aqui no Brasil, parece que não tem muito isso, parece que o futebol ainda é amador. Sim. Você vê o Flamengo agora, que é um time que vem se desenvolvendo muito, é um único time que se desenvolve com tanta velocidade igual o Flamengo. O país é um clube que tem mais investimentos, então assim, realmente é difícil se lidar uma diretoria, adaptar. São jogadores que o clube não teve nos últimos 20, 30 anos, que não teve tantos jogadores bons. Então são jogadores que vêm de fora, às vezes falta um pouco daquela coisa de vestir a camisa e dar mais raça dentro de campo. A identidade. Justamente, é um jogador que vai e bate o ponto dele e fica ali parado e só quer receber no final do mês, né? Essa é a impressão que dá. Bom, agora a gente já deu aquela descontraída, já relaxamos, já tiramos aquele estresse de início de programa, né? É sempre bom começar com o futebol, com a paixão que a gente gosta, que aí dá aquela aliviada. Sim. Vamos falar agora sobre por que você quis, assim, da onde surgiu essa ideia de montar uma oficina? Olha, a Holt 66, ela já tem 23 anos, tem bastante tempo. Né? Então, assim, você pega aquela fase de juventude, você é um apaixonado por carro. Sempre, o homem sempre tem
na sua genética aquela paixão pelo carro, por detalhes e tudo mais que está agregado a isso, né, ao ramo automotivo. Então assim, fui eu e o Adriano, que é meu irmão, meu sócio, a gente fundou a empresa em 1996 e a gente veio trabalhando constantemente numa progressiva, né? A empresa começou executando só um tipo de serviço na época, 23 anos atrás, mas depois ela veio evoluindo, veio agregando vários serviços. Hoje a gente agrega todos os serviços para carro. Então assim, o perfil do nosso cliente hoje também é aquela pessoa que ama carro, aquela pessoa que busca detalhe no carro, aquele detalhezinho, tanto independente de gênero, homem, mulher, é aquela pessoa que gosta muito de carro, que vai olhar o mínimo detalhe, independente se ele tem um Fusca ou ele tem um Camaro, o carro que for, ele vai olhar o carro igual. Então assim, é assim, de extrema importância. A pessoa às vezes pensa o seguinte, parte do nosso grupo de clientes pensa o seguinte: ah, mas lá na Holt só atende carro novo, ou só atende isso. Não, nós atendemos todos os carros, todas aquelas pessoas que amam carros, né? Essa parte de trabalhar com multimarcas acaba sendo favorável a esse desenvolvimento. Mas quando você começou, você falou que começou lá atrás com um segmento só. Seria qual foi esse segmento? Na época, há 23 anos atrás, a gente começou com um segmento somente lava-jato na época. Só lava-jato? Só lava-jato. Aí depois veio progredindo, parte de funilaria, parte de pintura e mecânica, parte estética automotiva que engloba proteção de pintura, vitrificação, tudo assim que para um carro, hidratação de couro, hoje a gente faz. Agora, Luciano, você que falou que há 23 anos aí, está no mercado trabalhando com carro, né? Lógico, a sua paixão vem desde criança, mas também. Como é que de 23 anos para cá, o que mudou nesse ramo automotivo? Como é que você vê a evolução? A lataria mudou, a pintura mudou, ficou mais fácil, ficou mais difícil, tem mais gente assim, é mais gente barbeira na rua, não é? Como é que está funcionando isso? Olha, o número de carros é muito grande, né? Não se compara se você pegar dados dos anos 90 até hoje, é uma coisa assim, estrondosa. Não é que as pessoas ficaram mais barbeiras, não, nada disso, mas é porque como tem muito carro, então acontece. Celular é um agravante para a pessoa perder o controle do carro e acontecer uma batida, acontece muito lá, chega na oficina, a gente atende direto, constantemente isso aí, esse tipo de avaria. Em relação a um carro dos anos 90 e de um carro hoje, qual é a evolução? Naquela época você tinha poucos modelos, quem mandava era 4 marcas praticamente no Brasil. Hoje você tem 15 marcas e olhe lá, né? Talvez se eu não estou errando tenha mais. Mas assim, vou dar um exemplo, questão de funilaria parte de funilaria e pintura. A pessoa bateu o carro. Uma lata daquela década dos anos 90 era uma lata muito mais grossa do que hoje uma lataria de um carro atual. Então assim, hoje também o cliente evoluiu muito. Naquela época não se reparava tanto em detalhe. A pessoa ela deixava um carro, ela só queria que fizesse, pinta o meu carro e depois pegava, mas não tinha aquele critério de olhar debaixo do carro, fazer toda aquela análise, né, que é feita. Hoje mudou muito isso daí. Independente do cliente hoje, ele olha tudo, né? Ele olha cada detalhe, independente se a gente pinte um carro, independente se a gente faça uma parte mecânica, o cliente ele sempre vai estar disposto a olhar cada detalhe e querer conhecer cada vez mais. E sempre tem a internet também para estar orientando o cliente também. Então, às vezes ele já vem com o conceito da internet. Então, a gente sempre tem que evoluir muito para você sempre ter uma explicação técnica mais incisiva. Isso aí, e uma coisa que você falou também, que agora que chamou a atenção, é que, assim, antigamente o carro era uma coisa especificamente para homem. Né? Hoje esse mercado totalmente mudou. Mudou muito. A mulherada hoje é tão exigente quanto e sabe também, né? Sim, mudou bastante. Nossa, eu atendo clientes mulheres lá, então elas realmente, às vezes todo mundo tinha aquele conceito seguinte: a mulher gosta da estética dela, só vai olhar a estética dela. Não, a mulher evoluiu muito isso também. A mulher gosta do carro igual o homem. Não tem mais diferença, não. Isso daí já se igualou já. Então,
E a exigência é igual, né? E aí, Igual. Antigamente assim... Igual ou mais. Igual mais. Na época que você começou, a mulherada, o que ela fazia? Pegava o carro, dava a chave do marido e falava, leva o carro para consertar. Hoje ela quer participar, Justamente, quer conhecer. justamente. Se a gente analisar esse aspecto aí de 20 anos para cá, justamente a mulher já levava o carro há 20 anos atrás, porque já era aquela coisa somente o marido. Somente o marido. O marido determinava todas as situações. Hoje não, hoje a mulher é totalmente independente, é bacana isso aí. É evolução, né? Você vê, a evolução é enorme, né? Hoje você está, né, você mudou de endereço há pouco tempo, né? Faz o quê? 1 ano, 2, né? Isso aí. Né? Você está 2 anos num espaço muito maior, né? Muito maior que você tinha. Foi difícil essa transição de você sair do lugar e pegar um lugar maior e olhar para o pátio e ver assim? Hoje não, hoje o pátio está lotado, mas Sim. Como é que foi essa mudança, essa transição? Sai do lugar que você tem certeza que já é certo, passar para um lugar maior, mas que sempre há uma desconfiança. Tudo que é um fator econômico aqui no Brasil, eu acho que todo comerciante no geral, ele gera uma insegurança, porque ele não tem um apoio governamental, não existe um apoio de nada. É praticamente assim, você tem que assumir, você tem que estudar e analisar o que você vai fazer e aonde vai fazer. Então assim, claro que te gera uma ansiedade, te gera um estresse na mudança de imóvel, nessa transição, porque a gente já estava num imóvel que a gente já tinha a clientela certa, aí tivem várias perguntas na cabeça, será que quando você mudar, aquela clientela vai te procurar ainda, ou ela vai migrar para outras oficinas, outros concorrentes, e por aí vai. Essas inseguranças são normais com todo mundo. Mas, graças a Deus, ela foi uma mudança muito positiva, pelo fato seguinte, o imóvel é um imóvel bem maior, então a gente consegue organizar e estruturar a oficina de uma forma mais bem organizada e mais bem estruturada em relação a equipamentos, tudo do funcionamento da empresa, ela funciona igual fosse uma indústria, ela passa por um setor de funilaria, vai rodeando para um setor de pintura, então ela vai numa sequência de produção como fosse uma indústria, pelo fato de a gente ter espaço e poder se organizar bem melhor. Com certeza, né? O layout da oficina o layout dela... Mesmo que você não esteja lá, a pessoa olha e fala assim, bom, meu carro está ali, depois vai para lá, e fala assim, bom, e a pessoa já se sente muito mais confortável. Sim, você consegue agregar vários temas administrativos, igual o método Kanban de produção, você consegue agregar isso também para um funcionamento melhor. Você consegue apresentar um status de serviços para o cliente. Seu carro está em tal situação, está em tal setor da empresa. Então essas informações você consegue passar rapidamente, né, quando você está bem organizado. E é uma coisa que não está só no papel, né? Você vê, justamente. Porque a gente fala assim, o teu carro está na situação tal. O cara chega na oficina, vê o carro dele, nem sabe. Aí não, o meu carro está no setor tal e está no setor tal, né? Bom, gente, olha só, nós vamos dar um pequeno intervalo, mas voltamos já, não sai daí. Tem muito mais coisa para vocês.